Então, é a esposa aqui do Sr. Luís. Sim, senhor. Há, Tá. há 66 anos. A esposa há 66. Não se pergunta a idade às senhoras, mas a senhora pode dizer que idade é que tem, não é? 86. 86. E também lembra-se da sua infância? Muito bem. É o que eu me lembro agora deste tempo, agora já não me lembro. Já viu engraçado? É. Lembra-se mais do antigamente que agora? E gosto muito mais do antigamente. Agora tenho esquecimentos, é disto agora aqui, não sei contar, não. Mas eu nasci na Terra Alta. Lá em cima. Terra Alta é o lugar aqui mais alto. Lá em cima, ao pé daquele, não sei se o senhor conhece, o Oiteiro das Eiras, lá para cima, que é, no fundo fizeram aquele magno, não sei o quê. Ainda nasci para cima desse lugar. E eu lembro-me de tudo, só não me lembro de nascer. Lembra-se de tudo? Lembro-me sempre. Ir para a escola. Meu pai andava embarcado, minha mãe é que ficava com as duas filhas, porque eu tinha uma irmã, tinha só mais outra irmã, eram só duas filhas. E depois, meu pai andava embarcado de verão, de inverno é que estava em casa, e eu ainda me lembro quando era bem pequenita, que sou sempre pequena, de quando meu pai ia à loja, porque ele tinha uma vaca para dar leite para casa. Minha mãe é que ficava a tomar conta dessa vaca e de trabalhar nos campos, quando ele andava embarcado. E ele ainda me lembra dele ir à loja de manhã, ordenhar a vaca e deitar a vir a pé da nossa cama, com 2 tigelinhas de leite, com a espuma e tudo, sem ser coado nem nada, nem fervido nem nada, e deitar, aí a gente boia aquele leitinho quentinho da vaca. E está aqui a senhora, não ficou doente por isso? Não. Já sabe que meu pai era muito ciumento da gente, quer dizer, não queria que a gente... Gostava de cuidar bem. Gostava muito bem, e não dava chance nenhuma da gente ter larguras de caminhar ou coisa qualquer, não, nada disso. E depois eu fui andando, minha irmã era mais covarde que eu, mas depois ela era mais velha 2 anos, e ela começou a vir à escola, mas tinha medo, o rapaz inquietava-me, e meu pai perguntou à senhora professora se eu podia vir mais ele. E quando vim para a escola, naquele tempo entrava para a escola era de 7 anos, que a gente entrava para a escola. E Maria já tinha mais de 2 anos, já tinha... Não. E a professora disse que eu viesse. E quando tinha 7 anos, eu já sabia fazer o meu nome, o alfabeto grande e o pequeno, e já sabia ler. Não estava nada atrasada da minha irmã. O seu pai ensinou em casa? Meu pai ensinava a gente todos os dias, em casa. E minha mãe, depois, quando foi para fazer, quando ela fez eu fiz o meu primeiro exame com 9 anos, fui fazê-lo à Prenha, a uma escola, por aquele morro acima, mas era tudo pedra, que era pela terra alta fora. E quando foi com 9 anos, a senhora Dona Beatriz era a minha professora e queria que eu fosse estudar, porque eu era muito nova, tinha 9 anos, e já sabe que eu fazia o outro ano, não quis que eu tivesse 2 anos da escola, porque queria que eu fosse estudar para o Faial, para ser professora. Meu pai nunca aceitou, porque tinha outra filha que não dava estudo e que não tinha mesmo para... Nunca quis. E eu fiquei na Terra Alta. Não tenho pesar nenhum de ter estado na Terra Alta. Trabalhei muito no campo para comer uma fatia de pão, de trigo. Meu pai... Trigo naquele tempo? Trigo, para comer uma fatia de pão de trigo. Meu pai lavrava roças, cultivava trigo. A gente ia enxotá-lo 8 dias, não era para ele nascer 8 dias. E nesse tempo ele não fazia... Enxotar os pássaros? Os canários, ia-se aquela bicharada que queria comer o trigo todo. Passava da estrada para cima. Essa roça ainda passava da estrada, da banda atrás da estrada. Da nossa casa, que era a Terra Alta, a gente ainda ia por uns caminhos muito estreitinhos, não havia caminhos, não havia nada, era naquele tempo. E depois a minha mãe levantava-se manhãzinha cedo para ir enxotar o trigo, quando era para abastecer. O trigo era 2 meses, não era? Era 2 meses. 2 meses de enxoto.
E a gente... Todos depois- os dias iam estar os merros. Todos os dias, todos os dias. E a gente chegava a... E estava com o quê? Tinha uma matraca e ele tinha deitado... Meu pai tinha feito com corriola, que a gente chama piteira ou não sei o quê. Sim. Tinha feito assim por debaixo das paredes para puxar, a gente puxava, aqueles que é o arroça grande, e a gente aqui ia de tarde. Minha irmã ia um dia e eu ia outro. Minha irmã nunca tinha companhia. Eu tinha 3 moças que lá já lá vão também, as duas. A Fátima Santos ainda está. Mas as outras duas já lá vão. Uma Maria Hortense, que é a mãe daquela Arminda que canta fados, que era a mãe que canta. E a outra também era uma Belmira, mais abaixo, também já se foi embora. E a gente, quando elas iam mais eu, faziam perguntas de todas as maneiras, queriam para saber, e sabe, para não fazer, para não, eu fazia só assim, nunca dava resposta. E elas, mas já fizeram muita companhia. Quando a gente chegava lá acima, a Maria Hortense cantava muito bem, a gente cantava e os mães estavam belos. Meu pai tinha feito lá uma casota para a gente ficar, é um enxoto, a gente chamava enxoto. Era uma infância alegre. Era. Sem nada. Sem nada, mas muito alegre, consolei-me a viver na Terra Alta. E depois, eu para baixo, quando vinha para a escola, já quando foi no 2º ano da escola, estes vinham adiante de mim, eram 3 primos deste. Eu gostava era deste, não gostava nada dos outros, não me importava nada deles. E eu tinha-me dado um arquinho, porque eu gostava muito de jogar ao arco, nos terreirinhos, porque a Terra Alta tinha terreirinhos e... Mas isso era brinquedo de homem, de rapaz. Era de rapaz, mas eu gostava muito de jogar ao barco. E eu tinha uma casazinha velhinha lá atrás, um quartinho que chamava um quartinho de João Vitorino, e eu arrumava o arquinho para dentro trazer o arco para cá, porque não havia muitos que tivessem. E eu arrumava lá para não me tirarem, nem eu... E depois, quando eu chegava cá, tinha um rapaz que estava estudando para o 4º, para a 2ª classe, e tinha um arco daqueles grandes, e ele emprestava-me um arco para eu jogar ao arco. E depois ia sozinha para cima. Quando vinha para baixo, não tinha companhias, senão estes que vinham adiante. Para a escola também, não? Não, eles vinham no mato, carregados de canecas. Eu comecei a namorar com 11 anos com este homem. E ele com as canecas às costas. Mas ele não namorava, a gente olhava um para o outro e gostava um do outro. Sempre. O namoro foi assim. Depois, porque da Terra Alta, para ir daqui de baixo, para subir à Terra Alta, havia muitas ladeiras e muitos terreirinhos. Porque eu jogava ao arco, era só nos terreirinhos. Na ladeira não, porque ele caminhava e nunca mais eu via. É mais inclinado. Era. Eu ainda sei, não me lembro das ladeiras que a Terra Alta tinha até a nossa casa. Aquela ladeira que era atrás de casa da Adega da Branca, não sei o nome dela. Ladeira pequena. Ladeira pequena. E depois tinha a ladeira grande. E depois tinha a ladeira grande, que era uma altura, tem agora casas lá. Depois tinha o terreirinho da ladeira do Valfrio. O Valfrio fazia outra ladeira. Depois subia outra vez, tinha outro terreirinho que era da Talhada. Outra ladeira para chegar ao Cabecinho, que era a ladeira, o terreirinho do Cabecinho. Chegava o terreirinho de lá da casa, que era antes da casa do Francisco Silva, que era aquela da ladeira... Maurício. Maurício. Tinha outro terreirinho lá. Depois subiam o Oiteiro das Eiras, que era outra ladeira enorme. E tinha outro terreirinho que chegava à nossa casa. Lá em cima é mais frio do que aqui, mas... A gente tinha frio, mas minha mãe fazia soeiras Aquilo para trás. depende do vento. Do vento, era. Se o vento for noroeste, aqui noroeste, a sair da casa desta para baixo, é frio, ali um bocado, é frio. É um oiteiro meio escampado. O Oiteiro das Eiras era muito frio. Mas depois é mais ou menos normal. A gente tinha pouca roupa, que não havia nada. A casa desta é logo a seguir àquelas casas que estão fazendo do lado, é logo a seguir. É. E a gente É tinha... perto de casa do senhor que fazia É mesmo, é vizinho, é praticamente vizinho. O senhor ainda é vivo? Ele está na laje, na Santa Casa. E a gente... Naquele tempo a casa era quente porque era tudo cozinhado a lenha, não era isso? Era Hoje, lenha. exatamente, as cozinhas eram quentes. Meu pai deixava uma mesa de lenha cerrada num prédio que a gente tínhamos. Quando a gente chegava da escola,
as duas, ele andava embarcado, mas a gente ia buscar um pauzinho assim, desta maneira, para dar 2, 4 toros, para a minha mãe fender. Minha mãe acho que fendia lenha. Maria fendia, eu nunca tive jeito. Fendia aquela lenha no picadeiro para a gente fazer o lume. Todos os dias, logo que estava bom tempo, a gente tinha aquela penitência, depois de chegar da escola. E era à cabeça ou às costas? À cabeça! À cabeça. Uma rodilha de feito ou um pano, uma coisa qualquer, e a gente ia por aquelas ladeiras, por aquela ladeirinha abaixo, o fogo, tudo bico a bico. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso. A gente trabalhou muito na terra, cultivaram um trigo. Aquele trigo dava trabalho que a gente enxutava. Depois debulhavam, iam com aquele trigo para a prainha para debulhar, que lá é que tinha uma debulhadeira. Depois levavam-no para cima, a assoalhar aquele trigo para secar. Depois enchiam uma moeda de milho, de trigo e outra de milho para trazerem para a moagem. A gente carregava para aquela terralta abaixo, para depois da moagem sair daquela adiante, como as águas levaram-na, fizeram aqui uma moagem aqui atrás deste problema lá abaixo. E a gente trazia aquele trigo, aquelas moedas saíam daquela moagem quente, parecia lume. E a gente estava aquela moeda em cima da cabeça para subir aquelas ladeiras todas, para a minha mãe peneirar a farinha, e aquela farinha era peneirada num alguidar, com uma peneira fina, para se afiar o rolão, que a gente deitava o que era melhor para a gente, mas naquele tempo era a farinha branca que queriam. E depois a minha mãe fazia aquele pão. Quanta gente penava para comer um bocado de pão de trigo. A gente penou muito. E ainda estou aqui. E chegou a ordenhar vacas, não? Não tinha jeito nenhum. Nem deitar milho na moeda. A minha mãe sabia tanto bem moer o trigo, mesmo na tafona com a vaca. Ela chegava tanto bem, eu nunca tive jeito para isso. Nem sabia andar diante de gado. A minha irmã andava, mas eu não. Eu apanhei um susto lá para ir a lavrar e a minha pai não tinha muito jeito para lavrar. Falava muito alto com as vacas e dava várias vezes gargalhadas. E eu fiquei entre meio dos olhos das vacas, eu fiquei toda agoniada, nunca mais pude. Mas trabalhou de aldeão? A gente trabalhava, plantavam batatas, semeavam batatas, faziam tudo quando não fazia regos. Não fazia regos. Sempre tínhamos um homem de fora quando ele ia para o barco. Ele deixava um homem por semana para cultivar o que era preciso, inhames e milho e essas coisas que semeavam antes dele ir. Mas o resto fazia tudo. E lembro-me que ele não gostava nada que a gente viesse aqui para baixo. Quando eu gostava tanto de balhar, foi preciso haver umas folgas de luxo lá em cima, em casa de Pedro, porque ia montar os paredes daqui de baixo para cima, para essa folga, uma folga de luxo. E a Maria Hortência é que me ensinou a balhar lá em casa, o passo de balhar e as voltas que davam e essas coisas todas. Ela é que me ensinou a balhar. E a minha irmã. E eu depois, aquela folga estava-me em garganta, se o meu pai não deixasse a gente ir. Eu queria que ele, porque eram convidados, era uma folga de gente convidada. E se ele não fosse convidar a gente não ia à folga. Ele não deixava. E então, quando eu vejo descer lá para os graus abaixo, lá para o pátio abaixo, meu pai trabalhava de crapina na loja. E ele foi, e eu quando eu vi fiquei contente, e disse, oxalá que ele vá. Mas estava triste porque ele andava muito sim. Mas no dia da folga, ele disse desta maneira, se vocês querem ir à folga, vão, mas se o primeiro que chamar vocês vão com ele, senão não se levantam mais. Não se podia negar. Não se podia negar. Ele fez um sermão à gente antes da gente ir. Mas ele acompanhou a gente e a minha mãe. Foi a única vez que eu vi bailar a minha mãe, foi nessa folga. Ele nunca ouvi bailar. E ela sabia? Minha mãe sabia muito bem. Muito bem. Minha avó materna cantava em casa de folga. Eram todos muito... A senhora falou-me há bocado quando iam enxutar os melros que cantavam. Lembra-se de alguma canção dessas que cantavam lá quando era Era rapariga? no tempo que cantavam... não me lembro. Não, Maria Hortência sabia muito bem.
Mas eu não sei qual é agora. Não me lembro. Não me lembro. Mas a Maria Hortense cantava lá ensinamento, aquela filha canta bem, mas a bem não cantava mais mal que ela. Ela cantava e estavam fazendo a estrada por baixo. A estrada estava a passar por lá e a gente cantava lá em cima naquilo. Mas tinha coisas antigas. Que uma emiliana cantou, que veio casar ali, que era de Santa Cruz, cantava O Barco na Praia, cantavam um fado que ela cantava, que a Maria Hortense. Já não se lembra da letra. Não me lembro já na letra, nada. E a Elisa Marido não se lembra, não? Não lembro, porque ela... Também para cantar é parecido comigo, não é? Não, Luís canta que é uma maravilha. Ah, Luís cantava. Eu cantei na igreja, comecei a cantar ainda missas em latim, eu tinha 23 anos, e cantei até o meu filho morrer, e eu estava a cantar há 43 anos na igreja. E depois tive uma pausa aí de uns anos, e depois eu fui mais 4 anos. E depois larguei. o senhor lembra-se de alguma canção na igreja em latim? Ainda se lembra de algum? Vete Graia, Só sou Tondão Euro. tanto era. Se eu já ouvi cantar Tondão Euro, Não. nunca ouvi. Eu era pequeno, eu lembro-me ainda da missa em latim, eu era pequeno, mas já não sei uma. Sim, a missa em latim, sim, devia ser pequeno, porque ela mudou para o português, parece que quando dava aquilo para o Pedro, talvez em 70, mais ou Sim, à menos volta em disso, 70. sim, sim. Eu sou de 59. Mais ou menos em 70, que ela mudou Exatamente. para latim. Mas lembra-se de alguma cantiga da igreja em latim? Tondão Ergo, cantavam Tondão Ergo. Como era, assim, por exemplo? Tanto era o sacramento. Tondão Ergo, o sacramento, veneremos São Luís, é de antigo documento, novo sede rituís. Não. Prestas fidas suplemento, senso d'affectui, genitori genitoque, glause jubilatio, salus honor vitus corgue, seie benedictio, procedete ao quotroque, com pax e laudatio. Amém. Espetáculo. O senhor vai cheio de músicas. Espetáculo. E hoje em dia, hoje as músicas agora já... Não sei, já não vou lá há anos, Eles estão a cantar aqui. agora estou cantando outra vez. Mas é canto que mais gente cantava em português. A gente cantou missas em latim, já tinham acabado com missas em latim, e a gente depois, eu estava um dia na sacristia, depois da missa mais um João Jorge, que já morreu em São Miguel, que era o mestre aqui da capela há muitos anos, e eu disse, João, a gente havia de a cantar as missas em latim. E ele disse, não sei, a gente vai cantar aquela missa ao Azul. E cantaram outra vez. Mas o pessoal da igreja que eram matores quando ouviram cantar em latim, já antes não cantavam. A gente cantou, fomos cantar às velas, a São Jorge, cantava. E naquele tempo cantava. E era rezado em latim. Uhum. Era rezado em latim. A missa era tudo cantado em latim, era tudo. E rezado Ave Maria, como era, em latim. Não sei. A Maria? Não sei. Até nós não sei. Não sei. Não me lembro. Os padres é que sobravam missas em latim. O sacristão que tinha nessa altura tinha que responder em latim. Era da altura rezava o pecador em latim. Os senhores padres viravam-se para o altar. E lembro-me disso. Muitas coisas mesmo. Mas há alguma canção antiga, o senhor lembra-se? Não sei, não, da igreja não. Não, mas dessas dos bailes ou coisa assim, ou nas folias. Aquilo era eu nunca cantei chamavam cantar à sim, viola, quando sim, era nas sim. chamarritas, eu nunca cantei, nunca fui pessoa de cantar. Bailava muito bem, então nunca foi bem. Eu fui bailar e eu não me enganei em nada. Porque o Arthur, é que me foi chamar, que era o pai dessa Maria Hortense, é que me chamou e ele disse, quando não souberes, para que eu venho-te buscar. Mas ele não precisou nada de me buscar. E nunca tinha bailado? Não. Nem nunca tinha visto? Não. A Maria Hortense é que me ensinou lá na minha sala, no meu quarto, a bailar. E dizia-me as mudanças, e vai ao torreão, vai vir ao torreão, a gente tinha que pensar 3 homens e tornar ela ensinou-me,
Coitada. Foi Naquele uma tempo máquina. havia tempo para aprender. Havia tempo para fazer tranças e alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu sabe o senhor que meu pai andava embarcado e eu nunca me lembro de ver muito dinheiro em casa, porque ganhava um pouco. E eu lembro-me sempre de ver em nossa casa 3 notas muito grandíssimas de dinheiro, 1000 escudos, 3 notas de 1000 escudos. Ele tinha no dentro da gaveta da cômoda, num livro da 2ª classe, apertado assim, desta maneira, e a chave, mas era tanto acautelado que deitava a chave na outra gaveta, Ao lado. ao lado. E um dia vinha para a missa, eu vinha sempre primeiro, porque eu gostava muito de vir à missa, mas eu gostava de vir, e quando namorava tão Luís, eu gostava de vir, mas eu não gostava de passar por pé dele, eu gostava de saber se ele estava no adro. Mas eu, quando passava por ele, eu nunca levantava os olhos para ele. Eu via se ele estava no adro lá abaixo, a pé da casa da copeira. Se ele estivesse no adro, eu já sabia que eu olhava para ele. Mas eu sabia que ele estava lá. Tinha as minhas coisas assim diferentes, era assim toda muito. Não queria que se desse assim muito por isso. Mas eu vou contar outra história ao senhor. Depois começaram a fazer, veio um americano, fez aquele aração lá adiante, que era o lugar que te fazem um arraial, quando é por São João, naquele adiante. E esse senhor fez esse lugar para fazerem um arraial. E depois, meu pai não veio, acho que não sei se foi no primeiro arraial, se não foi. Eu sei que todos os outros faziam e ainda fazem, ainda faz. E eu, mais Maria, gostava de ver o arraial, mas meu pai não queria vir, nem queria deixar a gente vir. Meu padrinho José Golote, mais minha mulher, passaram para o arraial e disseram: vamos para o arraial. E a gente disse que não iam. Ela disse: porquê é que não vão? A gente leva, a gente vais mais a gente, você vai com mais a gente. Era a rapariga namoradeiras, já sabe sim. E a gente ficaram contentes a perguntar se vieram, mas caminharam já tarde lá de cima e meu pai lembrava-se talvez que a gente que ia chegar, para chegar às Terras Limpas, era muito longe de lá de cima e meu pai queria que a gente fosse à noite para cima. Meu padrinho, mais minha madrinha não tinham pressa nenhuma de ir para lá, para cima. Quando caminharam de cá de baixo, já era mais meia-noite talvez, ou meia-noite. Quando chegámos a casa, estavam ambos deitados na cama, meu pai arregalado. Dentro de um ensaio lá, disse o que quis entendeu e a gente nunca quejou. E vocês amanhã, esta horta da banda de baixo de casa está toda para montar as batatas. Vocês vão montá-las todas. Ele era assim. Quantos anos tinha? Eu já namorava. Não sei, estava uns 14 ou 15. 14 15, anos. já sei. 14 anos que eu tinha. E a gente, no dia adiante, montava as batatas todas, as batatas doces que estavam cheias delas, da banda de baixo da casa. Hoje em dia, se mandarem uma criança com 14 anos montar... Não sabes o que é? Nem sequer sabem o que é pai, mãe, menina. Eles não sabem quem são os teus pais, porque os teus pais têm a culpa e os teus avós têm a culpa, e todos têm culpa. E estas porcarias destes telemóveis, é telemóvel? É. Foi a perdição do mundo. Foi a perdição do mundo. Para quem é crente e quem acredita, foi a perdição do mundo, porque se deitassem ainda só uma coisa, que fosse uma coisa de interesse para a gente saber, é muito bom para saberem isto. Eu não posso ouvir estas coisas destes telemóveis, por amor de Deus. Nunca tive. O que é que vocês gostam mais de ver na televisão? Olha, a nossa vida está agora muito simples, porque a gente temos sozinhos aqui. O meu filho morreu, já fez 23 anos. E eu nunca mais fui a lugares nenhuns, de nada, coisa nenhuma. Venho aí fados e outras coisas, nunca fui ver nada dessas coisas. E estou aqui, a gente deita-se, eu deito-me sempre depois da meia-noite ou meia-noite. Eu já tive muitas doenças e não tenho saúde nenhuma nas minhas costas, que eu chego-se agora assim a estas horas, isto é só dores aqui nas costas, porque eu fui operada à coluna em 2010. São Miguel,
na clínica do Cidália Cruz. É do Bom Jesus. Senhor Bom Jesus. Eu sou da Casa de Povo, eu fui da Casa de Povo fui quando esta Casa de Povo veio para aqui, para esta freguesia. Quem se quisesse alistar da Casa de Povo, eu fui para lá. A gente foi, eu, Luís, meu sogro e minha sogra. O nosso irmão Manuel nasceu muito doente. Ao cabo de 8 dias, a gente andava com eles médicos. E ele, até aos 6, fui sempre doente, até aos 38 anos. Mas depois, fez a sua vida, ele foi estudar para o Faial. Ele nunca me inquietou naquele Faial, nada, coisa nenhuma. Foi sempre um bom aluno. Graças a Nosso Senhor. Nosso Senhor deu-me muita doença, mas deu-me muita paciência. Eu só ao continente com ele, ao Hospital de Santa Maria e ao Hospital de Carnachide, eu fui 8 vezes. E ele ainda depois de estar casado, porque ele sabia, ele gostava de se casar para deixar sequer uma família à gente. E ele perguntou ao médico em Carnachide, no Hospital de Santa Maria, porque ele estava mais melhor, mas ele deu um ataque ali embaixo e ele parecia que não, mas nunca mais ia melhorar. E não melhorou, mas melhorou. O que lhe valeu, porque a doença que ele morreu não foi verdadeiramente a doença que ele tinha no coração. Morreu de um desmaio, que depois ele me contou. E eu tenho aqui este livro, é este. Eu tenho sempre aqui e gosto muito de ler neste livro e gosto de ter os meus livros, que isto é tudo livros que ele comprou. E ele disse-me que o que ele tinha dado além do salão, que tinha sido uma sícope, mas que tinha escapado, não foi. E depois eu li aqui neste livro, porque ele disse, porque ele, quando ele deu o ataque ali no salão, ele foi acudido na mesma altura. E depois ele veio ler aqui depois de estar melhor, que ele lá dentro nos hospitais não disseram. Era doente de coração, mas era um buraco entre os ventrículos. O sangue dava passagem de um lado para o outro, ele era arrecheado, e as unhas e os lábios todos arrecheados. Mas ele fez a sua vida tal e qual que foi recomeçada e eu a melhor. As últimas vezes que eu fui com ele disse-me que tinha perguntado ao senhor doutor se podia casar. E veio para cá e namorou aquela Florinda, que está lá com ele, que é a Florinda que cantei em ranchos, vai cantar para a Candelária, cantar no salão da casa da criação velha, vai sempre em todas as coisas, ela vai sempre. E é a nossa nora, é quem eu tenho que ajuda, e tenho a nossa neta lá fora, que já é uma doutora. E a gente deles... Então depois ele casou com ela. Ele casou com ela, ela teve a filha, ao cabo de 2 anos também, não foi? Ele morreu, ela tinha 7 anos, era a luz dos seus olhos, que ele estava tanto contente, radiante com aquela neta, com aquela filha e a gente com aquela neta. E ele morreu, sentadinho à mesa, acolá. Não nos deu trabalho nenhum, Nossa Senhora sabe o que faz. Porque se ele se visse numa cadeira de rodas inútil, era 30 vezes para ele, pior, e para a gente. Não deu trabalho nenhum, nem um mai ele deu, nem disse eu estou muito doente, nada, coisa nenhuma. Ele passou-se que nem uma luz que se apagou. E a gente estávamos comendo, quando comer, ele gostava sempre de comer assim uma coisinha, ele era gulosinho, assim, gostava de comer mas eu até tinha só meia tableta de chocolate lá no frigorífico, e levantei-me e dei-lhe, e ele comeu aquele chocolate, aquela coisa, e arrolou a pratinha, assim muito bem arroladinha, e fez a festa assim, e foi fazer assim aqui, desta maneira. Ai, meu Deus da minha alma, que eu parecia-me que morria. Mas não morria, ainda estou aqui. Sim, senhor. Eu estou aqui. Nossa Senhora tem sido sempre comigo, porque eu nunca perdi a fé. Exatamente. Não. E ele fez então estávamos a falar há pouco, o que é que viam mais na televisão? Eu vejo o telejornal. Eu não vejo. O telejornal. Eu não vejo notícias. Depois cá esta desgraça de mulheres que não têm ponta de vergonha e estas coisas todas, não gosto, nunca mais gostei de ver ninguém na televisão, nem aprecio cantoria nenhuma, nem nada, coisa nenhuma. Tem. E depois? Ver muita coisa. Hã? Ver muita coisa. E
E vejo muita coisa, mas não é o que eu quero. Não é o que eu quero ver. Olha, senhor. Mas vê coisas da igreja. A gente vê a missa, vê-se a missa todos os dias e a razão todos os que dias temos a aqui- missa. aqui Todos os há. dias. Então sempre vê televisão. Vejo. Mas aquelas coisas de Sim, modernismos e partidos e essas E coisas. novelas também não. Também não vejo nada Tem disso. uma novela enorme que a gente vê todos os dias. Qual é? O Dallas. O Dallas, antigo. É coisa É antiga. uma série americana. Uhum. É, o Dallas, e agora tem um outro que principiou, agora que ainda gosto mais do que do Dallas. O Dallas é bonito, eu gosto muito de ver aquela gente trabalhar, não digo que não, mas é muito demorado e eu estou inquieta para ele acabar. E vejo um outro que principiou, que é um inglês. Inglês é uma família que foi para um campo grande, lá para cima, para lugares não sei como, fez uma sua casa de madeira. Agora já tem cavalos e carroças e faz tudo, e tem um padre, e gosto muito de ver aquilo. Tem 3 filhas, todas muito bonitas e muito discretas, eu gosto muito de ver aquilo. Eu gosto, Mas então acompanham muito a missa na igreja. Na televisão, a missa na televisão. é a missa da lição todos os dias, às 10 horas. Às 10 horas, dá na igreja da Senhora de Fátima, na Cova da Iria, que é onde os pastorinhos. E ao sábado e ao domingo dá lá em cima naquela igreja grande, aquela igreja redonda. Eu gosto mais de ver andando a Senhora de Fátima. A igreja enche todos os dias, quase todos os dias está cheia de gente. E a missa cantada e a gente consola-se a ver aquela missa. É 1 hora. A gente está aqui 1 hora. E depois eu vou ajudar a Florinda, porque ela ficou sempre aqui a comer, tem a sua casa lá embaixo, a pé do artesanato, e vem o irmão, que também é solteiro, que são gêmeos. Ela veio, também nunca arranjou mulher, também vem e sentam-se ali à nossa mesa, todos, a gente com todos 4 para lá. Já há anos. Eu tenho uma vida muito complicada e muito grande de contar. Porque eu fui para o Faial, o nosso Luís Manuel, ele tinha 6 meses, para o hospital de Faial, para o hospital velho. Misericórdia. Não vale a pena pensar nisso. Não vale a pena. Mas interessa que vocês estão aqui. Isso só dou graças a Deus. Exatamente. E sempre amigos um do outro. E isso é muito importante. É isso que a gente vive. Eu não vejo ninguém na nossa freguesia que faça o que a gente É a maior riqueza. É. E a gente temos de tudo, uma casa enormíssima, temos tudo. Agora a gente não pode trabalhar porque a Florinda é que fez pagamentos e é que faz tudo. Eu então ainda tenho, é que vai buscar remédios, é que nos põe, é que nos ajuda. Deus nisso eu não tinha ficado aquela ideia. Deus deu uma filha no lugar do seu filho. Foi tal e qual. Eu penso muitas vezes, eu não sei se sou digna disso, não, mas eu rezo sempre ao Senhor. E uns tempos atrás tivemos aqui um telefone, eu também já não ouço bem, eu sou muito doente de reumatismo e osteoporose, espandilhose, as minhas costas estão todas partidas. E eu há 3 anos, vai fazer 3 anos, agora para abril, o dia 5 de abril, que eu parti esta perna, no tempo que estava a principiar o Covid. E eu parti esta perna, que não sei como é que ia partir. Partia porque não sei o que eu a partisse. Porque eu não empecei em nada, nem pisei em mar nenhum. Ia andando e deu-me uma dor nesta perna, e eu caí para trás e fiquei muito bem sentada, não esfolei nada, coisa nenhuma, coisa nenhuma. E eu parti esta perna, e eu fui para o Faial nesse dia. E eu estive lá 19 dias para aquele senhor doutor Barata. Sabe o senhor, quando eu me casei, eu já tinha feito de vir à missa. Eu ficava perto da igreja, eu levantava-me às 8 horas, o Sr. Padre Rodrigues, ainda era o Sr. Padre Rodrigues? Padre Dalmiro. Padre Dalmiro, era. Quando a gente se casou, Padre Dalmiro. Era, foi. Ele dizia, mas tinha um padre que dizia às 8 horas, quem era? Era o Padre Glória? Não, o Padre Glória estava para a prainha, era o Padre Dalmiro. Era o Padre Dalmiro, ele dizia a missa às 8 horas. E eu levantava-me, vinha à missa, ia para casa, via-se a maré estava seca, porque aquilo não tinha muro, nem tinha nada, aquilo era tudo costa, mas eram uns pedreiros muito grandíssimos, e eu saltava acima do meu balcão, e olhava para baixo, se a maré estava seca, eu ia dentro de casa, pegava-me meu cestinho, e era um facão ou uma faquinha, e eu ia lá abaixo, apanhava o meu cestinho de lapas, quando estava cheinho, eu vinha para casa, estava o jantar feito. Não havia toalha na mesa, nem havia nada. Não? Isso era
era o fatia de pão fatiadas em cima da mesa, lá numa cestinha. Mas a gente já está aqui há muitas horas. A gente já sabe. Tá? E as festas do Espírito Santo, quem é que faz o arroz? E é os homens ou é as mulheres? Os homens já ajudam Os também. homens e as mulheres. É os homens e as Os mulheres. dois, os dois. É. Porque há lugares que são os homens, outros sítios é as mulheres. Talvez. Sim. É. Mas Essa- então, fazem aqui festas do Espírito Santo, é só o Espírito Santo, o domingo. Domingo, a segunda e e domingo da domingo da Trindade. Trindade depois. Mas havia o domingo, segunda e terça e a domingo da Trindade. Quando eu me criei era assim. Mas era a festa do Espírito Santo. Era a festa do Espírito Santo, pobres, porque eram famílias só e não davam nada a ninguém, agora dão tudo e dizem que não podem fazer as festas. É preciso 3 pessoas para fazer uma festa do Espírito Santo. É como uma que me disse outro dia que já não era as sopas do Espírito Santo. Misericórdia. A gente fez. Olha, nosso Lima não nasceu doente e ao cabo dele tinha 1 ano e meio, a gente fez a nossa primeira festa. Do Espírito Santo. Ele tinha principiado a andar e já estava assim, já melhorzinho. E depois fizemos essa festa. Depois ele foi andando. Quando é que a gente fez a segunda? Em 81. Em 81. Foi quando ele acabou o estudo, não foi? Não, ele já estava aqui em casa, ele tinha 19 anos. Ele tinha 19 anos. Já estava no ano dos 20. Dos 20. Depois eu fui operada. Mas é festas, é muita gente que vai Era à para sopa. toda A gente. primeira festa que a gente fez não foi para toda a gente. Havia umas 200 pessoas, talvez. 200 já é bom. Depois a segunda, que foi em 81, Foi essa para toda- então Foi muita gente. foi toda a gente e acomodamos entre onde foi ela, no Primos Parque e Pico. tantas, veio tudo por aí abaixo. E depois na segunda-feira, outra segunda-feira, não ter um mordomo, a gente tornou a encher o salão outra vez de pessoal. Filha harmónica, para dar famílias e essa gente que. Na sua. Isto foi em 81. E em 85 fizemos outra. Foi quando eu fui operada. E depois em 92 fizeram outra. Temos 4 festas. E depois em em 2017, em 1998 o Limonal fez foi as últimas vacas que eu tive. e depois E agora em 2017 tornam a fazer outra. Já estamos muito jantar. quando a nossa Margarida tirou o seu curso de médica. Já fizemos muito jantar. É a fé é que paga, não é o dinheiro. Não é? É E exatamente. ela que era pouquinho, porque quando ela saiu para ali fora, a Margarida, a Florinda, mais a nossa Margarida, ela tinha 18 anos, e eu fui despedir-me delas a lá fora, a mãe não foi a chorar. E disse, olha, vai, e se tu passares e se tudo correr bem, vocês quando vierem, a gente pode não estar já aqui, mas vocês façam a festa no World Vinho Espírito Santo. E foi o que elas fizeram. Fizeram um álbum, é fotografias, é? Ela caminhou Ela isso em comeu Lisboa. isso lá fora. Em Lisboa ela caminhou isso. Dei o segundo exame, porque eram 6 que foram fazer exame ao Carto Pico. E já sabe, eu estava preparada para fazer exame e as outras todas estavam preparadas para O segundo fazer. exame era a 4ª classe. Era a 4ª classe. Era a preparação para ir para o liceu ou para outro lugar qualquer. Eram 6, tenho ainda 2 que estão vivos desses. Os outros já se foram embora todos. O exame eu tinha medo, eu não era muito boa para fazer contas. Eu tinha medo de fazer contas. Mas a senhora Dona Beatriz, é que era a minha professora, e ela chamou aos que quisessem deitar os seus livros, antes de ir para fazer o exame, os seus livros, que já eram uma porção de livros naquele tempo, deitar em cima da mesa e perguntar à gente tudo o que quisesse. E ela fazia isto à gente. Eu respondia todas as vezes, mas eu era atrasada daquela coisa de fazer problemas, ir ao quadro, eu não gostava muito. Lembrava mais de coisas de cor. E depois fiz o meu exame, fomos para o exame, o Sr. João Garcia veio Faial, que era o diretor escolar, ou não sei o quê, e era a mulher do senhor, a senhora, como é que era, a senhora Fernando, Dona Olivia Castro e uma Mariazinha Medeiros, é que foram as professoras. Num lugar onde tem a colado do Quarto Pico, aquele jardim, havia ali
uma escola e por baixo arrumavam azeite de baleia nessa escola. A dona Mariazinha enfiou um pé por lá abaixo e o sapato teve quase aí para dentro do azeite. Mas não foi. E depois, mas quando a gente chegou à escola, a senhora Dona Beatriz tinha dito que era só 6, que a gente se sentasse todos na mesma carteira. Mas o Sr. João Garcia achou que a gente estava muito apertados. E eu peguei na minha malinha e fui para pé da porta de sair, para uma carteira que tinha lugar só de 2. Tinha uma moça, uma rapariga que também era a Raiana, tinha vindo do continente, que na altura que fizeram as pontes aqui desta estrada, e ela também ia para fazer o segundo exame, mas ela não sabia nada, não aprendia. E eu sentei-me, assim que me sentei, ela foi logo para pé de mim, para se sentar a pé de mim. E eu disse, deixa de estar aí. Eu ia com os joelhos que ninguém ia sair lá. E quando a gente fez a prova escrita e ela escreveu o meu nome, ela copiou a minha folha toda. Até copiou o seu nome? E até copiou o seu nome. E quando vi o meu nome na folha dela, eu fiquei morrendo. E sabe como é que ela fez? Pôs numa borracha, aqui estava ainda fresco, raspou e escreveu o seu nome. O seu nome era Isabel. A gente chamava Isabel da Raia. Eu tive um dia naquele tempo e disse, meu Deus, Damião. E depois, tinha um rapazinho por meu lado, estava bem a atrapalhar para fazer a conta. E eu fiz a conta que tinha feito, parecia-me que ela estava certa e estava. E eu fiz a conta no papelinho e passei assim para o lado dele e ele fez a conta e ficou bem contente porque a minha estava certa. Está bem. Então, que é uma vantagem. Estava assim. Depois, quando foi para dar o resultado, tinha mais medo a gente fazia a prova escrita e tinha a prova oral, não era? Que era de deitar os livros todos lá adiante e perguntarem onde dissesse. E eu estava mais agoniada porque não gostava de ir ao quadro. Mas eu fiz o meu exame muito bem feito, com certeza, e eu vinha para baixo quando elas disseram que eu devia-se embora e perguntaram aquelas coisas todas e elas disseram, as professoras disseram, parece que têm livros todos na cabeça. E eu já vinha contente. E disse, eu vou ficar distinta. E ficaram todos distintos. Ainda tenho 2 que estão vivas. E a Natália, só quem ficou aprovado foi só aprovado. Distinto era quem ficava melhor. Distinção, dava uma distinção. E aprovados eram os que estavam mais mal. Tinha sido essa tal Isabel, do Araiana, que tinha sido ficado aprovada, e o rapaz que me emprestava o arco, ali embaixo para eu. E depois, com respeito a quando eu comecei a namorar o William, mas a gente... Mas os livros eram comprados ou a escola dava? Comprados. Eram comprados, mas o meu pai tinha uma senhora que tinha um filho que também era mãe solteira, e o seu filho, que era o Fernando, já tinha não sei quantos anos, e ela comprou os livros todos para ele, para o filho estudar, mas ele era muito tapado, não sei, até que trabalhou com ele, não sei. Ele não aprendeu, quando dizer que ele saiu 17, não foi? 15 da escola, teve 3 anos da 4ª classe e não aprendeu, mas os livros estavam limpinhos, que era uma maravilha. E meu pai pediu à senhora Inês para emprestar à gente. Maria estudou dos deles, e Maria, depois fez o seu segundo exame, e eu fiz o meu segundo exame, todos estudados no mesmo livro. E entregaram-os para eles, e aquela mãe foi para o Faial, com o seu filho, e ele foi para lá estudar. Ele trabalhou sempre, foi no Telégrafo, ou foi, não sei o que foi. Acho que sim. Acho que foi no Telégrafo, lá. Foi num jornal. Sempre trabalhou naquele jornal. Aquela mãe foi uma mãe que era mãe solteira, mas soube dar educação ao filho. Então, a senhora, depois da escola... Depois da escola, mas quando eu ia sozinha, porque não tinha ninguém da escola, que não faziam o segundo exame, faziam até outro primeiro exame, mas o segundo o rapaz ia para trabalhar, não era para estar. E eu não tinha companhia nenhuma. E um dia, para São João, o senhor padre Dalmir estava ali, foi comprar lapas a uma mulher que vendia lapas, e as lapas para fazerem merenda no canto. E
E eu vinha à escola porque estava perto dos exames, a senhora não andava, a gente estava na escola. E eu fui à porta e vi o senhor padre a comprar um prato grande de lapas para trazer para o canto, para virem fazer merendas para o canto. E eu nem nunca me lembrei da escola de encontrar o Luís. Depois ele sabia, ele foi para o canto, subiu a ladeira do canto, e eu quando vinha a pé de casa ali ao Valfrio, não era Valfrio, ali, quando eu vejo na minha frente, e a gente com umas palavras, eu fiquei contente de ele estar a falar, mas a gente não falou senão em exames e nessas coisas todas. Foi para cima e ele veio para baixo, sempre tivemos a falar essas falas um com o outro. Não, a gente namorava-se, mas não era para falar, era para gostar um do outro. E, Era mais um olhar. era mais olhar, era de olhar. E depois, quando eu fiz o exame, eu já tinha feito o exame então, quando tu foste outra vez, que eu fiquei em casa da minha avó Maria Jacinta, que é a minha madrinha Bernardete, é que era a minha madrinha, porque convidou-me para eu ficar em casa. Ao domingo a gente entrava sempre em casa deles, porque eles ficavam cá mais abaixo, e a madrinha disse que eu ficasse para comer. Em casa dela tinha feito coscorões e assim umas coisas para a gente comer. Eu não sei se foi para o intrudo, não sei. Eu sei que meu pai disse, ficas, mas vais, quando for 4 horas, vai-te embora para ir buscar as vacas que estão lá em cima da roça. E às 4 horas eu caminhei, porque a gente fazia tudo o que ele mandava, senão era uma coisa feia. E, e eu fui buscar, eu caminhei por lá fora, chego a casa, subi uma ladeirinha, e chego a pé de casa do 80 Zeiras e vejo o Luís em cima. E então nesse dia a gente já falou, mas quando eu falei com ele, eu já ia a pé da tenda, a pé da mercearia que havia lá em cima, e ele estava cá para trás hoje. E disse, vou-me embora buscar as vacas que meu pai disse que eu ia buscar. E depois eu fiquei sabendo que a gente gostava um do outro e que era para casar. Mas eu, para não os outros, porque os outros ficaram a ver as pessoas, assim que vi uma coisa diferente, aquilo era um salseiro. E eu cheguei a casa, meu pai deitava até a minha mãe. E eu deitei lá em cima da cama. Quando minha mãe chegou a casa, eu contei-lhe tudo. Foi. A minha mãe não disse nada. Não disse nada, mas deve ter dito ao pai. E eu não o vi sequer. Quando vim para fora, não sequer o vi. Sei que eu vi quando ele estava já a pé de mim. Ele veio passar para fora e veio depois eu até cá fora à outra adega. E tivemos então lá um bocado a falar. E ficou assim as coisas mais ou menos. Mas não era sequer para ser pedida, nem nada, coisa nenhuma. A gente teve a conversar e gostavam um do outro. E eu fui para cima, mas não disse nada ao meu pai. E ele começa a me escrever. E eu escrevi ele para trás, mas chega-se ao Espírito Santo, meu pai, e disse que não queria vir para a festa. Porque ele estava na tropa e eu não gostava de vir para trás. Tá bem. E eu cheguei e eu disse, não vou para a festa. Meu pai vem para baixo, veio cá abaixo a não sei fazer coisa. E encontra o pai deste e falam nisso. Ora, ele não tinha falado nada a seu pai, nem nada. E disse, meu Deus da minha alma, o que aquele homem foi fazer? Ele disse, ó José Roque, eu não sei lá a conversa que foi, mas que eu que estava sozinha lá em cima, que ainda queria vir para baixo, porque estava namorada com o Luís. Ela venha para baixo, ela fica aqui nessa casa. Que eu tive uma vergonha imensa dele ter dito aquilo. Não queria vir para baixo de maneira nenhuma. Não, eu queria estar lá em cima sozinha, não me importava nada. Mas depois, ele trouxe-me para baixo e eu fiquei. Aí vinha à festa, à missa e ia para a casa deles, para o Espírito Santo. E depois foi dessa altura que já fiquei então conhecendo a minha sogra, que era uma boa criatura, que nunca me inquietou nada, coisa nenhuma. Eu vivia com ela de 22 anos. E os últimos 2 anos ela estava doidinha que ela não sabia nada, coisa nenhuma. Mas ela me contava parte da história da vida, da sua vida e das coisas todas. A gente namoraram-se naquele tempo
e levaram 2 anos para casar. Já sabe que... Mas havia muito respeito naquele tempo. Respeito, muito respeito. Meu Deus, meu pai era um ciumento, Deus me livre. Que acontecesse alguma coisa que ele ficava mesmo doido. E eram 2 filhas, já sabe que ele tinha que tomar conta delas. E sabe como foi? Ele depois, quando chegou da tropa, já não precisou pedir, não houve pedido. Acho que a tia Roque com a tia Glória foi igual. Era o tijolo de cima. Mas eu escrevi a teu pai. Escreveste a teu pai. Mas eu não sei, ele nunca me disse. Escreveu a pedir para namorar? Para casar. Quando eu escrevi para esta, até um outro rapaz que era companheiro, veio aqui licença para o Espírito Santo e ele trouxe a carta para ti. Os Amorós. E Olha, ele quando tinha dito. E depois esta que ela escreveu disse que tinha dito ao pai. Pois. E eu então escrevi uma carta para teu pai. Mas ele nunca me disse. Não, mas eu escrevi. Foi na altura que ele foi falar com o teu pai. Com certeza. Tá bom, Ele queria a segurança. Porque antigamente geralmente tinham que ir pedir ao pai da noiva. Exatamente. E só pedia por escrito. E eu fui por escrito. E o tio dele, o tio Roque, que era irmão do teu pai, quando pediu a tia Glória, que era irmã da minha avó, a tia Glória, a minha avó era Maria Jacinta, era irmã da tia Glória, e o tio Roque, quando foi pedir a filha a Tijolo de Simas... Não foi. Não foi assim. Não foi. Então, ele estava a falar com ela. Sim. Lá perto de casa dela, lá em cima. Sim. E o sogro chegou lá e disse, vocês invertarem aqui, é daqui para dentro de casa. Invertarem na rua, bem para dentro de casa. E este, quando chegou lá, assim, para me visitar, quando chegou da tropa, também foi entrar para dentro, ainda não houve pedido nenhum, nem nada coisa nenhuma. Já sabia. Nem sequer fizeram filhosos. Não, filhosos nem nada. Ele esteve lá e ele ia todos os dias lá acima, quer chuva, quer vento. E foi 2 anos lá acima. E não havia luz, e era aquelas ladeiras, e ele chegava sempre cedo. Sempre cedo. E a gente viveram aqueles 2 anos assim, e já sabia os costumes da casa, de cá de baixo, e já sabia fazer as minhas coisas todas, porque eu tinha 19 anos, mas eu sabia fazer comida, sabia. Quando eu cheguei a casa, porque a nossa casa não era rica, mas meu pai andava embarcado e sempre trazia muitas coisas de lá para fora, de lá de São Miguel, e a nossa casa então era mais ou menos de cá destes. A destes estava mais bem amanhada e uma cozinha boa, grande, mas a casa era pequena também, mas era melhor que a nossa. A nossa lá em cima tinha 2 salas e uma cozinha à beira. E como é que era o chão da cozinha? Era soalho, não tinha nada, era tudo soalho. Soalho de madeira. E ele, quando eu cheguei, o que é que eu estava falando? A respeito da casa. A gente, quando se casou, levou 2 anos. E a tia Maria Ferreira da América, que tinha meu pai, tinha irmã na América, e aquela mulher foi uma mãe para a gente, depois da guerra mandou coisas para a gente, de roupas, é que nos mandou os vestidos, porque minha irmã namorou-se no mesmo tempo, com outro ali para dentro, que já morreram ambos. E ela mandou fazenda para fazer vestidos e vozinhos e essas coisas, até mandou uns sapatos de cetim, para dizer que o cetim. E ela mandou tudo. E depois meu pai, a gente destinou para casar no dia, o 30 de setembro. Este fazia os 6 anos em julho, o dia 11. Foi. Teu avô morreu O dia 12. o dia 12, o dono desta casa. Aquele. Melhor, estava lá. Aquele que estava lá. E chegou-se de manhã, eu soube a notícia que ele tinha morrido. Mas eu não sei se tu é que foste à Carrodas, como é que foi? Não, eu estava a trabalhar na Parinha, já trabalhava para a Câmara nesse tempo. E eu cheguei cá abaixo, a minha sogra tinha ido lá para na véspera de dia. Mas tinha dado um tropeção, ou tinha tropeçado numa pedra e estava com um dedo que não podia
Mas depois não podia fazer o pão, ela tinha feito um fermento para fazer pão de milho. Que eu queria dizer ao senhor que naquele tempo, ainda me lembra, fazia-se os fermentos com batata doce e 1 quilo de farinha. 1 quilo de farinha custava 4 escudos e meio. Na loja da senhora Marcio. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Era caro. Era assim como um bolo, a massa de um bolo, de batata doce cozida, e caldeava-se aquela farinha e um reforme de fermento, que não havia lebrinas nem outras coisas. Era da massa do pão que coziam na semana passada, é que dava para fazer o fermento daquele dia. Aquele fermentinho, ela tinha feito num alideirinho pequenino, e aquele fermento tinha de estar arrugadinho, todo arrugadinho, para dar a jeito de deitar no pão. E depois a minha sogra, veio para aqui até a ver, o pai estava na ESA, ele estava, e eu cheguei cá abaixo, e fiquei lá, eu escaldei o meu pão, como ela escaldava, porque eu já tinha feito pão mais ela. Amassei como ela abençoou, e deitei-lhe fermento, e a gente tínhamos uma casa da bandeira lá, que era de um tio deste, e eu acendi o tal forninho que era mais pequenino, para fazer o pão. Ainda me lembra quantas meias quartas, a gente chama meias quartas de farinha de milho, para aquele quilo de farinha de trigo. Eram 4 meias quartas. E eu nunca tinha amassado pão numa selha. Era uma selha de amassar pão. E eu nunca tinha amassado pão numa selha. É muito mais custoso que num alidar. E eu amassei o tal igual como ela fez, e fiz a fornada de pão. Só uma tia, que era a tia deste, disse que me ia ajudar a deitar, que me deitava o pão no forno. Eu disse, pois sim. E ela foi, barreu o forno e deitou o pão no forno. E eu fiz aquele pão todo, ficou um pão lindo, que era uma maravilha. Depois de fazer o pão, vim ao rebarcado da pedra do baixo, vi lá peixe de cavala seca, cozi o peixe, fiz um molho de cebolada, cozi batatas brancas, e ficou aquilo tudo para se comer quando eles fossem para casa, porque o funeral era daquele dia. E eu vim para aqui, para cima. Depois de ter feito aquilo tudo, estava o peito de pão feito, e aquilo tudo assim, daquela maneira, de só a jeito de comer. E depois eu fiquei aqui embaixo de noite. Ficaste na da Maria Simas. Meu pai ficou doido de eu ter ficado de noite aqui para baixo. Doido, que foi uma coisa séria. Quando de manhã veio para vir para o funeral, e chegou aqui mal disposto. Dizia, não fiquei aqui, nesta casa. E fiquei, foi mais a Maria Simas. Ficou mais E depois por tudo passou. Bem, meu pai era durinho, não era uma criatura de... Era muito bom para os filhos, mas era como eu digo, muito ciumento, não queria que ninguém me tocasse. Muito obrigado por este vosso testemunho. Isso é que o senhor tem 90 anos. Exatamente. E a senhora tem 86. 86. Faço este ano de 86. São dois jovens. Dois jovens. Dois jovens. É verdade. É verdade. Haja saúde. Olha, somos o casal mais velho que está aí na freguesia. Santo Amaro. Não. Juntos. Não, tem um mais velho 1 ano. Há ali dentro um Luís, que é mais velho que 1 ano, e a mulher dele também é mais velha que esta 1 ano. Mas eles estão em casa já há muito tempo, não aparecem para baixo. Há anos. Não aparecem para baixo. À igreja, o casal mais velho, e a gente já há anos para cá, já há uns anos. E há quantos anos o senhor ajuda na igreja? Eu comecei a ajudar na igreja está quase a fazer 14 anos. Faz agora o primeiro foi 14 anos. Foi. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.